Olá, meus caríssimos, meus amados e amadas que nos acompanham no nosso canal de aulas de direito. Continuando com nossas aulas do curso preparatório em Direito Penal do exame de ordem da OAB, segunda fase, em nossa última aula, a nossa oitava aula, nós iniciamos o quinto tópico de nosso curso, que trata dos recursos, iniciando com o recurso em sentido estrito. Hoje, em nossa nona aula, vamos finalizar quanto ao recurso em sentido estrito e, havendo tempo, nós iniciaremos o recurso de apelação. Antes de iniciar, gostaria de pedir a todos vocês que assistem a nossas aulas, que façam sua inscrição, nos ajudem, deixem seu like, façam comentários, nos ajudem a ajudar vocês. Ficaria muito agradecido se assim o fizessem. Iniciemos, continuando com o recurso em sentido estrito, o RES. Finalizamos a nossa oitava aula falando do artigo 581, inciso 15. Vamos continuar com o inciso 16 do artigo 581. O inciso 16, que trata de que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, previsto desse inciso do artigo 581 do CPP, essas questões, as questões prejudiciais, elas devem ser apreciadas pelo juiz antes de julgar a lide principal. São questões constitutivas do crime de que está subordinado à decisão. Em tais casos, há a relação de dependência lógica entre a questão prejudicial e a questão principal. As prejudiciais estão previstas no artigo 92 e 93 do CPP. A questão prejudicial é aquela que deve ser decidida antes do julgamento da questão principal e de forma definitiva. Se o juiz determinar a suspensão do processo para a solução da questão prejudicial, seja obrigatória ou facultativa, aí sim vai caber o RES, né? Das decisões que decidir sobre a unificação das penas, previsto no inciso 17 do 581. Se houver conexão ou continência entre as infrações penais, deve haver, via de regra, a união dos processos. Mas, se houver a instauração de feitos distintos, na unidade dos processos ocorrerá posteriormente para o efeito da soma ou da unificação da pena, conforme está previsto aí no artigo 82 do CPP. E é do juiz da execução o encarregado para fazer esta unificação. Se a lei de execução penal atribuiu ao juiz da execução tal competência para decidir sobre a soma ou unificação de penas, devemos observar o artigo 66, inciso 3, a linha A da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Conclui-se, portanto, que a hipótese de cabimento do RES, previsto no presente inciso, ele foi tacitamente revogada pelo artigo 197 da LEP, da Lei de Execução Penal,
que disciplina ali o agravo em execução contra as decisões proferidas pelo juiz das execuções criminais. Das decisões que decidir sobre o incidente de falsidade, artigo 591, inciso 8. O dispositivo, ele refere-se à decisão proferida no processo incidente de falsidade, previsto no artigo 145 a 148 do CPP. O procedimento ele deve ser instaurado a pedido de alguma das partes para constatar a autenticidade de documento, que se ele for suspeito ou falso, né, o réis ele será cabível tanto na hipótese de procedência quanto de improcedência do pedido incidental. Da decisão que decretar a medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado, inciso 19. Por se tratar de uma decisão proferida pelo juiz da execução penal, desde da entrada em vigor dessa lei da execução penal, a Lei 9.210, tal decisão não mais é impugnável pelo recurso em sentido estrito, e sim pelo agravo em execução, nos termos do 197 da Lei 9.210. Das decisões que impuser medida de segurança para transgressão de outra, inciso 20, artigo 591. O referido inciso, do mesmo modo que o inciso anterior, ele ocorreu aí a revogação tácita desse inciso, por se tratar de uma decisão proferida pelo juiz da execução penal. Certo? Portanto, tal decisão não é mais impugnável pelo recurso em sentido estrito, mas sim por agravo em execução, nos termos do artigo 197. Das decisões que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774, o inciso também tem o mesmo raciocínio dos incisos anteriores, por tratar de incidente de execução de pena impugnável. Então, ele só pode ser impugnado através de agravo de execução, tal como previsto no 22, o 23, tá? Das decisões que converter a multa em detenção ou em prisão simples, é o 24, inciso 24. De acordo com a Lei 9.268 de 96, que alterou o Código Penal no seu artigo 51 do Código Penal, que vinha a tratar das sentenças condenatórias de dívidas com a Fazenda Pública, com essa alteração do referido artigo, ele passou a prever que, transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-lhes as normas da legislação referente à dívida ativa da Fazenda Pública. Conclui-se, portanto, que este inciso ele foi tacitamente revogado por esta lei, a Lei 9.268, que deixou de prever a possibilidade da conversão de pena de multa em detenção ou prisão simples, caso haja de respeito à nova redação do artigo 51 e seja determinada a conversão. Esse constrangimento ilegal à liberdade da locomoção dará direito à impetração de habeas corpus, mas não de réis. Devemos entender que no caso de pena que seja a pena de multa, o habeas corpus não será possível, pois o HC protege a liberdade de locomoção do acusado, sendo um instrumento adequado, e será sendo um instrumento adequado, será o de mandado de segurança, por força da súmula 693 do STF. Abre aspas. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada. Fecha aspas. As formas de interposição do réis
O recurso em sentido estrito, ele pode ser interposto por petição ou por termos nos autos, conforme o artigo 587, caput, o qual deve ser formado por petição de interposição de recurso e juntado às razões recursais. Ou seja, na peça de interposição deve citar que as razões estão inclusas ao processo. Por outro lado, se já houve prévia interposição, a peça será formada por petição disjuntada e razões recursais. Em regra, o res é processo por um instrumento em autos apartados, com peças transladas ou fotocopiadas. Incumbe ao recorrente indicar no próprio termo ou em requerimento avulso as peças dos autos de que pretenda o translado, conforme está previsto no 587 caput do CPP. O translado, nesse caso, será extraído, conferindo e consertado no prazo de 5 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação. Se, por outro lado, por outra forma, não for possível verificar-se a oportunidade do recurso e o termo de imposição, de acordo com o artigo 587, parágrafo único do CPP. De modo que o artigo 583 do CPP prevê situações em que o recurso em sentido estrito deva ser encaminhado nos próprios autos do processo e não por instrumento. Quando interposto de ofício, ele é interposto de ofício quando se trata de res, é contra a decisão que não receber a denúncia ou a queixa, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, que pronunciar o acusado, que julgar extinta a punibilidade e que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Ou quando a remessa do recurso nos próprios autos do processo não prejudicar o andamento do feito. O prazo para interposição do res, de acordo com o 586 caput, o recurso ele deve ser interposto no prazo de 5 dias. Valendo lembrar que para aqueles que entendem que subsiste aí o cabimento do res, o prazo é de 20 dias, contados da data da publicação da lista de jurados, de acordo com o artigo 586, parágrafo único. Dos pressupostos e requisitos para o res. Interposto o res no prazo de 5 dias, os autos serão conclusos ao magistrado e para o juiz de admissibilidade. Denegado o res, denegado o res, será cabível então a carta testemunhal, que está previsto aí com fulcro aí no artigo 639, inciso 1º do CPP. E preenchidos os seus pressupostos, a impugnação será recebida pelo juiz da Corte, que deve notificar as partes, primeiramente o recorrente e depois o recorrido, para a apresentação das razões e contra as razões recursais, cada qual no prazo de 2 dias, de acordo com o artigo 588, caput do CPP. E do seu processamento, como ele se processa? Na hipótese de manutenção da decisão recorrida, ou se houver retratação e a outra parte impugnar a nova decisão, o recurso agora terá efeito devolutivo, devolvendo a matéria ao tribunal competente. E terá o seu efeito regressivo, uma vez que a interposição do recurso obriga o juiz que prolatou a decisão recorrida
a reapreciar a questão, mantendo ou reformando a sua decisão, conforme está previsto no artigo 589 caput do CPP. Se o juiz mantiver o despacho, ele remeterá os autos à instância superior. Se reformar, o recorrido em simples petição, dentro do prazo de 5 dias, poderá requerer a subida dos autos. E o recorrido deve ser intimado no caso de retratação do juiz. Da competência para o julgamento, a competência, em regra, é das câmaras dos tribunais de justiça e turmas dos tribunais regionais federais, conforme previsto no artigo 582 do CPP. Quanto às ressalvas previstas nesse dispositivo, salvo nos casos dos incisos 5, 10 e 14, a única que subsiste é a do inciso 14, que trata da inclusão de jurados na lista geral, cujo julgamento está afeto à presidência do tribunal, restando então prejudicadas as demais pela reforma legislativa à vida após a edição do Código de Processo Penal. Dos efeitos, o recurso em sentido estrito possui os seguintes efeitos. Quanto ao efeito devolutivo, como ocorre com todos os recursos, o RES possui efeito devolutivo, que significa dizer a restituição ao Poder Judiciário da possibilidade de revisar decisão atacada, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o seu esclarecimento da decisão impugnada. Quanto ao efeito regressivo, o mesmo possui este efeito, haja vista que é permitido ao próprio juiz prolator retratar-se da decisão recorrida antes da remessa ao juízo ad quem, ao Tribunal Superior, à segunda instância. A previsão legal deste efeito encontra-se no artigo 589 do CPP, dispondo que, abre aspas, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os translados que lhe permanecerem necessários. Fecha aspas. Do efeito extensivo à decisão do recurso interposto a um dos acusados, no caso de concurso de agentes, desde que fundada em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal. Portanto, aí aproveitará os demais. Está lá no artigo 580 do CPP. O seu efeito suspensivo, no que trata a respeito suspensivo, o recurso em sentido estrito, como tem por objeto decisões interlocutórias, não tem efeito suspensivo, como em regra em outros processos. No entanto, devemos observar o que preceitua o 584, parágrafo 1º, cujas opções ali são apeláveis. Tá? No caso de decisão de pronúncia, o recurso somente suspenderá o julgamento. Em seguida, os autos serão concluídos ao juiz para a decisão. Está lá no parágrafo 2º do artigo 421. Na verdade, o processo será suspenso, já que a preparação do processo para o julgamento em plenário depende da preclusão da decisão de pronúncia, conforme está previsto no 421 CPP. Da interposição, a sua interposição é feita da seguinte forma: o endereçamento ele deve ser enviado, se o crime é doloso contra a vida, ao tribunal do júri, e se não, deve ser enviado ao juiz da vara criminal, que pode ser federal ou estadual, dependendo de cada caso concreto.
No preâmbulo, tem que haver o nome da parte, certo? É necessária a qualificação, pois ele já vem qualificado, já se encontra a qualificação nos autos. A capacidade postulatória, que é o procurador, fundamentação, que é o artigo 581, e o inciso que se enquadra ao caso concreto, o nome da peça, que é recurso em sentido estrito, pelos fatos e fundamentos a seguir, requer ao juízo de retratação, previsto no 589, que é de suma importância, nunca jamais pode se esquecer de solicitar o juízo de retratação. A sua parte final, nesses termos, requer o processamento do presente recurso, pede deferimento, data, advogado 3 pontinhos, OAB número 3 pontinhos. Das contras-razões do recurso em sentido estrito, no artigo 588 prevê o seguinte: dentro de 2 dias contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão, extraído o translado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e em seguida será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado no prazo na pessoa do seu defensor. As contrarrazões, de acordo com o referido artigo, a intimação, para oferecer as razões, a sua intimação para oferecer as razões, conforme previsto no artigo 588, ela deve ser oferecida em 2 dias, a contar da interposição do recurso ou da intimação após extrair dos translados. O que significa que, quando há translado, que significa dizer quando o processo sobe junto com o recurso, lá previsto no artigo 583, a parte deve oferecer suas razões no prazo previsto no artigo 588. É uma peça que deve ser elaborada para contrapor os argumentos usados nas razões do recurso. Os prazos. Enquanto o prazo para interposição do recurso é de 5 dias, está lá no artigo 586, o prazo para ofertar as respectivas razões é de 2 dias, que, depois de juntada as razões do recorrente ao recurso, o recorrido é intimado para que, no mesmo prazo de 2 dias, apresente as contras-razões. Também o recorrido pode anexar peças do processo ao translado. Como identificar esta peça? O enunciado ele irá dizer que houve um recurso em sentido estrito, com a interposição e a juntada das razões, e que seu cliente é intimado para apresentar os argumentos contrários ou contrarrazoar. No enunciado ele pode vir contrarrazoar ou apresentar argumentos, enfim, pode vir dessas 2 formas, né? A competência será do juiz que proferiu a decisão, que pode ser a vara criminal ou o tribunal do júri. Os fundamentos que devemos observar nos fundamentos, aqueles fundamentos feitos pelo Ministério Público, e que se mantém os fundamentos do Ministério Público pelos os seus próprios fundamentos, tá? Mantendo ali, né? Da estrutura da peça, o endereçamento, para quem deve ser encaminhado o resto, a identificação das partes, tá? O recorrente e o recorrido, o nome da ação, que é contra as razões ao recurso de distrito, previsto no artigo 588 do CPP, dos fatos, que é a narrativa dos fatos, do direito, que é a sua fundamentação, do pedido, que é requerer que seja negado o provimento do réus, interposto pelo Ministério Público, mantendo a respeitável decisão atacada, do fechamento da peça, que é pede diferimento, local, data, advogado 3 pontinhos, OAB número 3 pontinhos.
Vamos ficar por aqui, para não ficar muito cansativa a aula. Em nossa próxima aula, que será a nossa 10ª aula, nós iremos falar do recurso de apelação. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Tenho muito carinho por vocês e respeito, tá? E espero contar com todos na próxima aula. Obrigado, um forte abraço e até lá.